Diz o ditado: onde passa o trem chega o progresso. Dito, feito. Aproximadamente em 1940, chegava a ferrovia em Votuporanga, servindo de transporte de passageiros e escoamento da produção agrícola, como o café e o algodão, tornando-se uma cidade atrativa para importantes industriais de segmentação de produtos. Em 1942, começa a funcionar às margens da ferrovia a Indústria Reunidas Francisco Matarazzo, especializada no beneficiamento de algodão. Conde Francisco Matarazzo, ele na verdade foi um visionário, né, do início aí da industrialização em Votuporanga e até na segunda metade do século XIX. Enquanto muitos outros industriais eles se especializavam em apenas um tipo de produto, de mercadoria, ele segmentou, né, a sua produção. Por exemplo, ele aproveitava o potencial agrícola e econômico de cada cidade, de cada região. Aqui em Votuporanga era no benefício de algodão, ou seja, ele comprava toda a produção agrícola. Já em outras cidades, ele comprava e beneficiava o café. Já em outras cidades, ele fazia o fio do algodão, que muitas vezes era beneficiado em Votuporanga. Já em outras cidades, ele fazia a extração de óleo vegetal. Então, ele não trabalhava com um tipo de produto só, né? Ele era vasto, né? Ele tinha uma segmentação aí de produtos para atender o mercado de acordo aí com a necessidade. O prédio de 70 anos guarda uma arquitetura singular da época, feita de tijolo aparente sem reboco. Tudo começa aqui, quando os caminhões chegavam carregados com algodão in natura, subiam na balança e ali ficava o funcionário monitorando todo o peso. Eles eram conduzidos até a tulha, onde o algodão era sugado e jogado dentro de cada compartimento. Como vocês podem ver, tem 6 compartimentos, encheu o primeiro, o segundo, o terceiro e assim até o sexto. Depois, embaixo de cada tulha dessa, ficava um funcionário com um garfo, né, uma espécie de rastelo, que ia jogando esse algodão in natura, ainda com casca, com caroço, para ser sugado e depois limpo no maquinário original, que processava e limpava e separava toda essa sujeira e resíduos, para que então deixasse apenas o algodão limpo, para depois ser ensacado e transportado. Neste galpão, os pombos e as teias de aranha dividem o espaço com o maquinário original. Na parte subterrânea, é possível ver uma parte do motor ainda preservada. Mais à frente, as centrais de comando e um balaio cheio com a pluma, que faz relembrar de quando as máquinas ainda funcionavam. Essa máquina aqui, ela fazia a separação da sujeira, ou seja, do caroço, de folhas, gravetos que muitas vezes vêm no momento ali da colheita do algodão. Então as escovas, as pranchas, elas faziam essa separação para que depois ele fosse armazenado em fardos, em sacos, aí que depois ia para o depósito, depois era transportado aí por meio da ferrovia. Depois de separadas as plumas das cascas, os resíduos eram sugados para um depósito. Então a máquina processava, limpava a pluma e a casca, a sujeira, vinha por meio desses canos até esses depósitos que, quando tivesse cheio, aí eles davam uma outra destinação que geralmente era para adubar, né, plantação, o café, que antigamente os agricultores eles usavam muito essa casca para fazer a adubagem do café. Aqui é o poço profundo, de onde era tirada a água e armazenada em caixas de metal para depois serem distribuídas para todo o complexo. O prédio ainda guarda um saril. Aqui ainda tem um saril de madeira que mostra que antes da eletricidade, né, ou seja, da energia elétrica, por volta aí de 1942, o funcionamento de todo o complexo era na base da manivela ou de motor a combustível, que geralmente era diesel. Na bomba d'água ainda é possível ver as iniciais da marca da indústria do Conde. Nós estamos aqui em um dos compartimentos do poço da antiga algodoeira do Conde Francisco Matarazzo, que ainda conserva as iniciais, como vocês podem ver, em vermelho, IRFM, que significa Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo. Aqui é a parte final da nossa história, onde era armazenado o algodão beneficiado. Hoje serve de depósito de pneus do Ecotudo. Ainda é possível ver na arquitetura as paredes preservadas e o chão, que tem uma curiosidade, né, Evandro? Isso, a gente pode ver que é um chão muito antigo, um chão de alvenaria, que mostra ainda a madeira,
onde os fardos de algodão eram colocados, e esse detalhe interessante da mão, né, que muitas vezes a gente pode encontrar aqui no chão a mão impressa. Pelo tamanho a gente pode identificar que são mãos de crianças e em algumas de adultos. Deduz que as crianças geralmente acompanhavam os pais, né, na olaria, local onde era fabricado o tijolo, e numa espécie de brincadeira deixavam sua marca, ou seja, a impressão da mão colocada ali. Nessa construção, com 70 anos, a gente pode encontrar ainda esses vestígios, né, dessas marcas, que é interessante a gente caminhar e ver essas marcas da mão, né, das mãos dessas pessoas, que geralmente crianças, filhos dos funcionários, estão presentes aqui nessa construção antiga. Marcas, lembranças de uma época de produção que contribuiu para o desenvolvimento da cidade, símbolo de riqueza e poder que as imagens hoje contradizem.